Poderia ser o segundo ou terceiro fórum para os pais. O nosso tema hoje é orientação para os pais, para as mães, sobre a educação dos filhos nesse tempo de pandemia. Nós temos percebido aí muitos problemas entre crianças, adolescentes, problemas de todo tipo, que foram se agravando na pandemia, com educação à distância, com os filhos dentro de casa, problemas emocionais, relacionais, problemas espirituais. Então, nosso objetivo hoje aqui é oferecer algumas dicas, algumas sugestões, alguns alertas. Como igreja, nós queremos criar uma rede de apoio aos pais, para que eles possam ter um apoio emocional, espiritual, pedagógico, para lidar com os seus filhos, para lidar com as demandas, os desafios desse tempo. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, que é um texto clássico da educação dos filhos, desde o Velho Testamento, que o Senhor já nos ordenava esse texto aqui maravilhoso, essa ordem, Deuteronômio 6, verso 4, que é o Shema, que esse versículo é a recitação, é o credo do Antigo Testamento. Deuteronômio 6, verso 4, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Ouve, ó Israel, amarás, pois, o Senhor teu Deus, e você, o pai e a mãe, inculca, ensina, passa essas palavras do Senhor para o seu filho, de várias maneiras, de várias formas. O Senhor nos ordena a ensinar os nossos filhos a amarem a Deus. E como os nossos filhos vão amar a Deus nesse tempo de internet, de rede social, de sexualidade de todos os tipos sendo expostas, de mídia de todas as maneiras? Nós temos um desafio enorme. Por isso que a nossa igreja tem buscado apoio, ajuda, montar um corpo de irmãos, de profissionais, de pessoas que podem nos ajudar e ajudar o pai e a mãe a educar os seus filhos com saúde, com sanidade, com integridade e dentro da palavra do Senhor. Nós vamos orar nesse instante, e se você quiser fazer alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, nós vamos ouvir hoje aqui o professor Danilo Ângelo. Ele é pedagogo, coordenador pedagógico do IP, trabalha há muitos anos também no industrial, e tem lidado com as demandas dos adolescentes, jovens, conhece bem, e ele vai falar dessas demandas. Às vezes os pais nem percebem o que está acontecendo com os filhos. Então nosso objetivo também aqui é alertar os pais que às vezes não estão vendo os conflitos, as lutas, as influências, e o professor Danilo vai falar um pouco sobre isso aqui hoje, e depois a nossa irmã, a psicóloga Michele, vai falar também isso sobre um aspecto psicológico para os pais, para que a gente possa observar, atentar e educar os nossos filhos com sabedoria, com a sabedoria do alto e com a sabedoria da ciência do nosso tempo. Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar, pode escrever aí pelo Facebook, pode mandar, para que no final a gente responda. Eu gostaria de orar nesse instante, queria que você orasse aí na sua casa, quem está aqui também, que fechasse os olhos e coloque a sua vida, a sua família, coloque aí os desafios contemporâneos da educação, seus filhos, talvez os seus netos, seus sobrinhos, talvez
crianças que estão nascendo agora, há um desafio enorme. Então ore a Deus, peça sabedoria, você que é pai, você que é mãe, peça que o Senhor capacite você e que Deus nos instrua, e que essa noite seja enriquecedora, seja instrutiva, e que possa também nos despertar e nos capacitar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa noite, obrigado por Tua palavra, e obrigado pelo privilégio e responsabilidade que o Senhor nos dá de sermos pais. Obrigado porque os nossos filhos são herança, são presentes, são bênção de Deus para nós, e nós precisamos da capacitação do Senhor, da sabedoria do Senhor, do discernimento para instruí-los, para educá-los, para auxiliar na formação deles, para que eles cresçam saudavelmente. Senhor, nesse tempo de tantos perigos, tantas influências nocivas, negativas, tantos meninos e meninas sendo influenciados pelo mal, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que essa noite o Senhor possa também ajudar cada um aqui a aprender um pouco mais, a despertar, a assumir a responsabilidade e, quem sabe, buscar ajuda, buscar apoio, buscar uma orientação, que o Senhor nos ajude como igreja a educarmos bem os nossos filhos, e como pais a servirmos nós mesmos de exemplos para que os nossos filhos aprendam a Te amar o Senhor, amar a Tua palavra, amar o próximo, que tem uma vida cheia do Teu amor. Nós oramos assim e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, graças a Deus. Então, também convide outras pessoas, marque outras pessoas para assistirem essas palestras aqui, que vão ser rápidas, não vão ser demoradas, em torno de 15 minutos cada um, e você manda a sua pergunta, a sua dúvida, e nós vamos responder aqui no final, tá bom? Eu vou convidar o professor Danilo, ele vai nos falar nessa hora, e eu convido você para acompanhar, para assistir, para marcar mais alguém, aqui mesmo. Aqui mesmo, pode usar o púlpito aqui se quiser. Está ligado esse? Veja se está ligado. Boa noite a todos. Obrigado, pastor. Eu vou usar o púlpito, não vou perder a oportunidade, né, de usar o púlpito do pastor, né? Que honra. Boa noite a todo mundo. Vamos fazer aqui um bate-papo informal e rápido, né, para que não tome tempo de todo mundo aí, e também não se torne um negócio cansativo. Apesar de ser uma coisa de extrema importância, né? A gente discutir essa questão de como os pais, como as famílias hoje têm que trabalhar para que as nossas crianças, os nossos filhos fiquem saudáveis ou permaneçam saudáveis, né? E eu acho que é importante a gente começar falando assim, né, que nós precisamos dividir essas crianças em fases, né, por faixas etárias, né? Porque nós temos crianças pequenininhas, nós temos crianças que são adolescentes, pré-adolescentes e os adolescentes. E cada uma dessas crianças tem passado por dificuldades ou por alguns problemas. E talvez o que não se discuta é como a família está trabalhando isso, né? Porque, na verdade, aconteceu assim. Em março, nós recebemos uma notificação que nós teríamos que fechar a escola por um período, porque nós estávamos entrando num período de pandemia. Historicamente, pelo menos no tempo em que nós estamos aqui, as nossas gerações, nós não temos nenhum referencial disso. E como a gente trabalha em educação ou no ambiente acadêmico, sempre que a gente tem algum problema, a gente recorre à literatura ou algum exemplo, algum estudo de caso, para a gente saber como que as coisas funcionam. Nós não temos referencial para isso. O único referencial que eu particularmente tenho é que em 2009 nós tivemos a gripe suína e nós ficamos um período afastado das aulas, que num período de aula, que foi no segundo semestre, não deu mais que 15 dias. Teve um período de recesso, período de férias, e não deu mais que 15 dias. Então, nós imaginávamos que aconteceu o quê? Vamos ficar 1 ou 2 semanas fechados, parados, e depois nós retomamos. Já estávamos preocupados com o ambiente acadêmico, com o ambiente escolar, reorganizando o calendário escolar, enfim. De repente veio, não serão 2 semanas, serão 3, e vai até dia tal, e nós percebemos que as aulas não iriam voltar. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu? A escola teve 1 semana para se adaptar do ambiente que nós estávamos, tradicional, para o ambiente remoto.
nós temos hoje muitas, você vai falar assim, mas tem muitas coisas que acontecem hoje no ambiente remoto. Não, acontece no ambiente EAD, da educação à distância, que é aquela educação que o professor coloca a atividade lá na plataforma, em algum local, o aluno depois entra e pega essa atividade e realiza. Nesse modelo remoto, nós não tínhamos. Então, o professor teve que passar a preparar a aula em vídeo, o professor teve que entender de plataformas, quem trabalha em mais de uma unidade teve que passar a utilizar mais de uma plataforma, tecnologias diferentes. Professores precisaram investir em internet na casa, porque normalmente nós temos a internet para uso doméstico. Quando você começa a utilizar ela das 7 da manhã às 6, 7, 8, 9, 10, 11 da noite, ela é outro vibe, é outro sistema. Os computadores não funcionavam. Nós temos alunos até hoje do Centro Paulo Souza, da ETEC, que estão recebendo chips. O governo deu chip de celular, porque muitas pessoas não têm internet, não têm condições de acessar a internet. E nós recebemos uma grande quantidade de chip, e muitas escolas receberam. E aí, barramos em outras coisas. Os celulares desses alunos não eram compatíveis para aquele chip. Então, ou para o aplicativo que seria utilizado. Por que eu fiz esse preâmbulo? Para vocês entenderem que a escola teve que se adaptar muito rapidamente a uma rotina escolar, diferente do que nós temos, mas uma rotina escolar. O que ficou muito confuso? O pai e a mãe passam a participar ativamente da rotina escolar. Não é mais como ir lá uma vez por mês ou a cada 2 meses numa reunião de pais, ou semanalmente perguntar como está o andamento das coisas ao filho, ou acompanhar o filho numa tarefa em casa no final da tarde ou durante a manhã, para que ele leve no dia seguinte na escola. O pai passa a participar ativamente desse processo. E aí nós tivemos muitos problemas mesmo, porque há uma mistura de sentimento do pai que ele deve ser o professor e ele não deve ser o professor. Há uma mistura de sentimento do pai que nós aprendemos de um jeito e hoje não se aprende ou não se ensina mais assim. Então, o adolescente, por exemplo, ele está ficando na casa dele, ele entra às 7 da manhã no computador, vai até próximo do meio-dia, depois ele entra 1 de novo e vai até 3h30, no caso do ensino médio, e quando ele sai do computador, que ele está no horário de aula, ele vai estudar ou fazer tarefa no computador ou no celular. E aí, quando ele vai para um momento de lazer, ele vai para o computador ou para o celular. Então, isso fez com que o jovem passasse muito tempo na frente do computador ou do celular. E nós temos dados já que nos mostram que 75% dos jovens estão com indícios ou de depressão ou de ansiedade. Os adolescentes, os pré-adolescentes, também estão dentro dessa característica. Outra característica são os menores. Os menores, os pequenininhos, 3, 4, 5, 6 aninhos, eles não conseguem, hoje já até se adaptaram, porque já faz bastante tempo, mas, por exemplo, não tem autonomia para ir lá e ligar o computador, acessar o Meet, ou acessar o Teams, ou acessar o Zoom, ou acessar o Classroom, sei lá qual o aplicativo que está sendo utilizado, clicar nos links, pegar o material dele, abrir na página que a professora fala. Eu, por exemplo, tenho um filho que está na idade de alfabetização, 6 aninhos. Ele não sabe ler ainda. Agora já está quase, mas no começo do ano ele não sabia ler. Ele não sabia escrever. Então, como que o professor ficou angustiado, os pais ficaram angustiados? Porque o professor começa a explicar como as coisas funcionam do lado de lá, não pode pegar na mão, não pode fazer um carinho, não pode olhar no olho. Os adolescentes nos trouxeram outros problemas, eles não abrem as câmeras. Eles não abrem as câmeras e muitos dos pais optaram para que eles não abram mesmo, porque pode ser que seja uma invasão, porque não é todo mundo que tem dentro da sua casa um cantinho preparado para estudar. Muitos jovens estudam na cama, com o celular. Outro problema, acorda às 7 da manhã, vira de lado, liga o celular, fica até meio-dia, levanta, almoçar, volta, deita na cama de novo, fica até 3h30 com o celular, e depois fica no celular, no quarto, vendo as coisas. Ele passa 24 horas dentro do quarto. Isso vai trazer dificuldade de desenvolvimento. Os pequenininhos estão há 7 meses sem ver os coleguinhas, sem se empurrar, sem brincar, sem correr, sem fazer as algazarras que eles fazem juntos. É fundamental, a psicóloga pode falar isso para vocês melhor que eu, mas é fundamental que uma criança veja a outra para o próprio desenvolvimento dela. Por isso, é importante que nós tenhamos noção de que toda criança, seja ela pequenininha,
pré-adolescente, jovem, até nós como adultos, precisamos de referencial. Nós temos que ter referencial. E o que está acontecendo? E a gente tem visto. O adolescente está nervoso por tudo isso que ele está passando. Imagine um adolescente com mudanças hormonais, percebendo o outro, já não como mais o coleguinha, né, tendo interesses diferenciados por outras pessoas e diferentes relacionamentos, mudanças hormonais, a dificuldade da escola, alguns desses jovens, às vésperas do vestibular, às vésperas do Enem, já é um turbilhão na cabeça dele, nesse momento que eles estão em casa. Né? Então, as crianças, as famílias mais humildes, não tem TV a cabo, não tem internet banda larga ou de alta velocidade, não tem clube para essas crianças, se bem que hoje não estamos usando os clubes, mas não tem uma válvula de escape. Muitas das crianças estão ficando com os avós, que tiveram uma formação educacional anterior à nossa, anterior à minha. E esses avós aprenderam de uma forma. A minha geração aprendeu, eu sou geração X, a minha geração aprendeu de outra forma. A geração Z tem aprendido de outra forma. Nós já temos a geração alfa, que são os pequenininhos, que é numa outra pegada. Então, apesar deles estarem inseridos nesse contexto digital, ficou exagerado. Aí, o que a gente tem visto dentro dos lares? A mãe fala para o menino assim: sai desse computador, deixa ligado. A gente ouviu isso. Sai desse computador, deixa ligado para dizer que você está aí, vem me ajudar com a louça. Porque aquelas famílias onde as mães tinham tarefas domésticas, trabalhavam em casa, não tem atividade fora, essas famílias começam a conviver com os alunos, com as crianças, de uma grande intensidade. Então, você pega uma pessoa que tem um trabalho em casa, que tem uma rotina, que de segunda-feira passa aspirador, faz almoço às 10 horas para servir às 11, e de quarta lava o banheiro, e, de repente, muitas famílias ficaram com os maridos, as mulheres e as crianças em casa. É o caso da minha casa, por exemplo. Nós ficamos um tempão, nós todos em casa, sem ter contato. Nós temos casos, por exemplo, de professoras que têm filhos recém-nascidos, com 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano. Como que uma mãe fica em casa 8 horas... Trabalha 8 horas por dia, ficando em casa com um bebê desse. Você acha que o bebê vai deixar a mãe ficar lá no computador e ele vai ficar... Nós temos professor dando aula com o bebê no colo. Porque o bebê sente a presença da mãe. E nem todas as casas são casas grandes. Então, a mudança na rotina tem deixado as famílias mais estressadas. As mulheres mais estressadas, os maridos mais estressados, os jovens mais estressados. E isso criou... na verdade, ficou meio que cíclico, né? O divórcio aumentou 300% no tempo de pandemia. 300%. Algumas coisas que não estavam evidentes passaram a estar. O aumento no consumo de bebida alcoólica foi absurdo. Não é difícil vocês perceberem. Passem em qualquer um dos grandes supermercados e veja a primeira coisa que está na porta quando você passa. É um pallet de bebida com promoção. Ou é vinho, ou é cerveja, ou é cachaça, ou é alguma coisa. Tão grande foi o aumento. As cervejarias não estão conseguindo atender o mercado. Tão grande foi o aumento, porque as pessoas ficaram em casa. Isso gerou problemas de violência doméstica, gerou problemas relacionados ao alcoolismo. Aliado a isso, hoje, saiu no jornal, nós perdemos 270 vagas de emprego em Botucatu. É vaga de emprego para caramba. Então, são muitos os problemas que foram somados, e essas famílias estão com essa dificuldade. Daí, a ideia da igreja de a gente pegar e criar uma turma para que a gente faça esse atendimento. A minha parte cabe a parte pedagógica. O que é essa parte pedagógica? Vamos conversar? Eu tenho um adolescente em casa, eu tenho uma criança de 10 anos em casa, eu tenho um menino de 4 anos em casa. Como que eu posso fazer? Como que eu posso organizar a rotina diária dele, né? Como que eu posso fazer? O que ele acorda, ele vai fazer o quê? Depois ele vai fazer a tarefa, depois ele vai entrar na internet, no computador. Como que a gente vai fazer? Como que eu ajudo ele a desenvolver as atividades que ele precisa na escola? Eu faço para ele? Muitas mães têm feito. A gente pega caderno com as mães fazendo. E aí, como tem câmera, a gente vê mãe fazendo a tarefa da criança, a criança brincando e a mãe fazendo a tarefa, porque ela acha que tem que cumprir a atividade. E abrir a nossa mente. Hoje nós trabalhamos a nova pedagogia,
a Base Nacional Curricular Comum trabalha com as competências socioemocionais. São 5 macrocompetências e 17 microcompetências. A última macrocompetência é abertura ao novo. E nós, enquanto pais, educadores, profissionais na área da educação, da saúde, na igreja, nós temos que ter a mente aberta para esse novo, para chegar e conseguir trazer esse jovem, essa criança para perto da gente e para entender o que ela está passando. Empatia é outra característica das competências socioemocionais. E para que a gente entenda isso, é importante que a gente entenda que o processo educacional hoje não se dá mais igual na nossa época. Não é o aluno sentando lá e ficando 4 horas, 5 horas estudando, tomando croque na cabeça, que nem eu tomava para aprender matemática, que vai fazer com que ele aprenda. Não é fazendo 150 exercícios de geografia que vai fazer com que ele aprenda 40 páginas do livro. Nós trabalhamos com competência. Leitura e interpretação é uma competência. Resiliência é outra competência. Saber agir na sociedade é outra competência. Relacionamentos interpessoais é outra competência. E cada matéria hoje vem com seu conteúdo relacionado à competência que ela tem que desenvolver. Então as pessoas falam assim, mas os alunos não estão aprendendo nada nesse modelo? Então sim. Eles aprenderam a ligar o computador, desligar o computador, mas talvez não fizesse isso antes. Aprenderam a se relacionar de outra maneira, aprenderam algumas atividades técnicas do computador que ele consegue resolver, aprenderam que a internet não é só para brincar, ela tem uma função importante para a gente, entre outras séries. O professor não precisa mais desenhar a célula na lousa, ele projeta uma célula, um corpo humano, que tem o universo, o que ele quiser, porque ele tem tudo isso na internet. Os professores tiveram que desenvolver técnicas diferenciadas, inclusive na utilização de material digital, de lousas digitais. Então, nós precisamos nos aproximar dos nossos filhos, porque, senão, eles vão se distanciar. E nessa experiência de 20 anos que eu tenho visto alunos perdidos com a sexualidade e se envolvendo de maneira mais informal possível com várias pessoas, independente do sexo. Eu tenho visto alunos utilizando drogas, levando droga para dentro da escola, traficando, e às vezes é o coleguinha do seu filho, e às vezes ele está muito mais próximo de você do que você percebe. E se você tiver seu filho distante, brigando com ele nesse momento de pandemia, ele vai se distanciar, e aí nós vamos ter uma série de problemas. Então, a ideia desse projeto é que nós consigamos aproximar vocês dos filhos e nós de vocês, e como uma rede realmente holística, nós consigamos desenvolver aquilo que precisamos para que os jovens, adolescentes, as crianças caminhem com saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Tá bom? Eu não vou me alongar mais, porque já deu meu tempo aqui, mas eu fico à disposição para perguntas. Tá? O pastor já estava olhando assim para mim. Por aqui, pastor. Muito bom, Danilo, muito bom. Se já quiser ficar sentado aí, convidar a Michele, que é psicóloga, e ela vai falar desse apoio. E depois eu já tenho umas perguntas para você, viu, Danilo? Vai se preparando aí. E a Michele está ligada esse microfone. Quem quiser pode mandar as perguntas também. Obrigado, Michele, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos, Graça e paz a todos. Bom, assim como o Danilo trouxe algumas questões aqui, primeiramente, eu acho que essa pandemia, esse isolamento veio para bagunçar, acho que a vida de todos, E lembrando que o professor aí teve que se adaptar realmente num tempo recorde e antes disso eles também são pais, Então, o trabalho aí é dobrado até para eles. Hoje a gente já vê uma questão aí de questões psicológicas desenvolvidas, doenças psicológicas emocionais, o emocional muito abalado dessas crianças, adolescentes, isso a nível mundial, a nível global. Então, hoje se tem até redes de psicólogos profissionais que atendem pessoas online, pessoas que moram fora, enfim, porque todos estão precisando nesse momento,
A questão levantada aqui com relação a depressões, ansiedades, isso é verídico, é um fato e que a gente está enfrentando e talvez que venha enfrentar ainda mais esse pós-pandemia, né? Porque hoje a gente está mais isolado em nossas casas e logo que as nossas atividades voltarem, eu acredito que nós vamos ter uma visão maior do que isso, né, causou em nossas vidas. As crianças hoje, elas estão sendo cobradas, né, de muitas coisas, e eu acredito que o Danilo apontou muito bem aqui com relação às cobranças, e essa mudança muito drástica dentro da vida, né, da vida pessoal desses familiares, dessa criança, acarretou a muitas coisas. Eu acho que um dos sinais que nós podemos já começar a observar nessas crianças, adolescentes, é mais o retraimento dessas crianças, né? Ver como que eles estão agindo, esse fato de realmente estar assistindo às aulas na cama, né, no celular. Muitos pais acho que estão passando por isso, que às vezes vão lá verificar se esse aluno realmente está em aula. Muitas vezes eles não estão em aulas, eles estão em outras páginas aí, né, verificando outras páginas. Redes sociais, eu acho que veio a somar muito e não está sendo muito benéfico nesse momento para as nossas crianças, né? Eu acredito que a alienação total desses veículos de informação, o celular, o computador, não é o ideal, porque hoje vivemos no mundo tecnológico e quando a gente aliena uma criança, nós estamos tirando isso dela, né? Mas eu acredito que ainda nós temos que estabelecer os limites. Isso é essencial, né, para que a gente consiga, de alguma forma, lidar com algumas situações, né? Nós temos também o pessoal que mora mais na periferia, que realmente não está tendo acesso, talvez por dificuldades de não ter o computador, o celular, mas o quanto essa criança, esse adolescente também está tendo acesso a outras, né? Por exemplo, como as drogas, a violência doméstica, a violência psicológica que essas crianças devem estar sofrendo, né? Então a gente também tem que ter um olhar mais amplo, e isso realmente eu acredito que nós vamos ter ainda notícias, infelizmente, de muitos casos, né, de crianças que se encontram nessas dificuldades e nesse sofrimento também. A rede que a gente está tentando montar, eu acho que vai ser de suma importância, porque a gente precisa olhar também para esses pais, né, além das crianças, adolescentes, acho que um olhar para os pais também, para que a gente se ajude, porque às vezes a gente se vê numa situação em que nós achamos que estamos sozinhos, né? E não é, eu acho que a gente passa por muitas coisas. Essa questão de ansiedade, estresse, a vivência dentro de casa com a família inteira, eu acredito que também trouxe muito a questão de muitos sentimentos adormecidos dentro de nós também. Por exemplo, a gente pode estar nos questionando muitas vezes como mães, né? Qual é o nosso papel mesmo como mãe? Será que nós estamos sendo pais também, né? De uma forma efetiva, que eu acho que esse é um questionamento muito, muito constante. Pode estar trazendo à tona sentimentos que lá tivemos de não ser suficientemente bons, né? Como os educadores, como os pais. E isso também pode estar trazendo à tona, e eu acredito que isso está sendo um efeito dominó, né? Acontece nas escolas, com esses professores que tiveram que se adaptar. Esses professores levam isso para a casa deles, e aí encontram um cenário com seus filhos, um cenário onde eles estão vivenciando também esse outro lado. E aí essas crianças também sentem essas dificuldades desses pais, né? Muitas vezes ter que ficar, os pais que saem para trabalhar também,
Muitas vezes, os pais que estão ali dentro da casa estão brigando, estão discutindo, essas crianças estão vivenciando isso também. Então, é um efeito dominó, realmente, né? Então, é um olhar para o todo. Acho que nós temos que ter esse olhar para o todo, essa escuta. Às vezes, o falar, eu não tenho com quem falar, eu não consigo trazer isso, mas é a gente se olhar e se cuidar, cada um cuidar, né, do outro, né? A gente ter esse olhar, o normal, o novo normal. Se fala muito do novo normal, mas o que realmente é normal, né? A gente precisa pensar no que é isso, porque o que é normal para mim, talvez para você não seja, para o outro ali não seja, mas a gente precisa chegar naquilo que me conforte, né? Para mim, eu tenho eu tenho essa ideia, na minha casa funciona assim, mas o do vizinho pode não funcionar assim, isso não pode dar certo. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado também para cada um, né? Isso é de extrema importância. As crianças hoje, as crianças menores, né? Acho que antigamente a gente já falava da chupeta eletrônica, né? Onde a gente ia, e restaurantes e em uns lugares a gente já via que aquela criança que não parava, a gente dava o celular, né? E isso era muito... Algumas pessoas achavam isso correto, outras pessoas não gostavam tanto, né? Mas acabou que nossas crianças estão tendo um contato muito mais direto com esses celulares, né? Com essas... Então, se falava muito de a criança muito exposta por muito tempo. Hoje, se você for ver, a criança está passando 18 horas até no celular, né? Isso também está acarretando muitas e muitas outras questões sociais aí, e também nas questões emocionais dessas crianças, né? Está tirando um pouco dessa infância, tirando um pouco desse contato social, que isso é de extrema importância para o desenvolvimento de crianças, tanto é que o Danilo até trouxe aqui, são algumas questões trabalhadas em escola também, e isso não está sendo possível hoje, está fazendo, né? A pandemia ainda ela não passou, né? Muitas pessoas ainda estão vivendo ainda em suas casas, né? Se distanciando. Aos poucos isso está mudando, esse cenário está mudando, mas é o que eu falei, talvez nesse pós-pandemia a gente ainda encontre muitas dificuldades, ainda encontra crianças com crises de ansiedades. Eu já ouvi, já tive mães que vieram relatar, crianças que choram, crianças com medos, crianças que estão acordando à noite com muitos medos, né? E também a depressão, ela também está muito presente entre crianças e adolescentes. Os sinais que as crianças podem estar demonstrando, a gente também tem que ter uma percepção. A questão da depressão, acho que se tem uma ilusão muito grande de que a depressão, a pessoa, né, depressiva, ela não ri, ela é aquela pessoa que só fica deitada o tempo inteiro, e não é bem isso, né? Ela também pode vir com distúrbio alimentar, bem significativo. Ela também pode estar aparecendo numa irritabilidade bem grande, porque um depressivo também ele pode apresentar essa irritabilidade. Ele não só fica muito quieto, mas ele pode estar apresentando uma irritabilidade também. A gente precisa sempre estar atentos a alguns sinais. E eu acredito que essa rede que está sendo montada vai nos ajudar a isso, né? De estar levantando. Vamos observar mais nossas crianças, vamos deixar de cobrar um pouco no sentido de nós mesmos como os pais. Como que eu ensino, como que eu faço? Calma, gente, a gente está no mesmo barco. Eu acho que a gente vai achar, de alguma forma, o melhor caminho, né? A gente precisa, as crianças, elas precisam sim ter esse compromisso com a escola, com a educação, mas eu acho que a gente não pode se cobrar tanto nesse momento. Por isso que essa rede, eu acredito que vai nos ajudar muito com relação a essa nossa cobrança, né? A cobrança
eu estou sendo suficientemente bom como pais, né, com os educadores também, e eu acredito que a gente precisa, sim, se olhar mais e olhar um pouco para o outro, né? Eu acredito que isso vai nos ajudar bastante aí. Bom, nós vamos abrir para perguntas, né? Pode sentar, Danilo, volta aí. Eu vou fazer umas 10 perguntas para vocês. Eu tenho várias perguntas aqui. E eu vou começar com o Danilo. Você falou das gerações. E os conflitos de gerações sempre teve, né? Gerações diferentes. Mas agora parece que esses conflitos são mais acirrados. E estão mais distanciados as gerações, né? E os mais antigos, os mais velhos assim, têm uma dificuldade de romper esse abismo, de chegar na geração mais jovem. Como é que um pai, uma mãe pode ficar mais próximo do mundo? Porque parece que é outro mundo que um menino, um adolescente vive. Quais são os passos práticos que o pai pode entrar nesse universo? Como que pode ser feito? Essa é a primeira pergunta, depois eu vou fazer algumas para a Michele também. Vamos lá. Então, pastor, realmente é um problema sério, né? Essa geração que está aí, a mais novinha lá, os mais pequenininhos, 5, 6 aninhos aí para baixo, na verdade, isso pode ser que, se eu falar isso, vai divergir com alguns autores, tá? Porque tem autor que isso não tem senso comum ainda. Mas assim, tem os pequenininhos que são considerados alfa e a geração Z, anterior a eles, né? E posterior à nossa, por exemplo, a minha, por exemplo. Eu, particularmente, entendo que a geração Z, é lógico que a gente não pode também falar que todos, né, generalizar, falar que todas as crianças ou todos os jovens e adolescentes estão com essa mesma característica. Mas é uma coisa que se percebe. A geração Z parece que ficou um hiato, assim, um buraco, em que essa geração ficou sem referencial. Por isso que eu falei da importância do referencial. Eles não têm um referencial. Então, por exemplo, pode tudo para tudo. E o poder tudo para tudo não dá para ele ordem, não dá seguimento, não dá norte, né? Não dá orientação. Então, o pai e a mãe são os detentores da família e eles são líderes ali dentro, eles que têm que demonstrar... O filho, meu pai me ama, não basta o filho saber que o pai ama, o pai tem que demonstrar que ama o filho a partir da orientação que ele dá, né? E essa orientação, ela não é só ceder e entregar as coisas. Eu li uma frase da semana que fala assim: ao invés de você dar tudo que você não teve para os seus filhos, tente ensinar aquilo que você não aprendeu. Então, muitas vezes, nós, enquanto adultos, temos a mente fechada para eu aprender, tipo Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Essa é a principal mudança que nós temos que ter enquanto pais. Entender que o outro vai passar por uma série de situações, os nossos filhos, mesmo sendo pais, como pais e com amor incondicional a eles, ter empatia por tudo aquilo que eles estão passando e entendimento. Vai haver um enfrentamento, por exemplo, do adolescente. Os pequenininhos também vão questionar algumas coisas. Então, vai da abertura da mente que nós temos, né? Então, uma das características talvez seja essa, né? O primeiro passo, abrir a mente, para que... não quer dizer que tudo que está acontecendo lá fora é errado. Agora, por exemplo, por que muitos jovens eu vejo aí que não tem a orientação sexual deles, eles estão perdidos com essa orientação sexual, eles não sabem para onde correr? Porque não tem orientação em casa, não tem orientação na escola, não tem orientação na igreja, né? Em todos os lugares por onde eles andam. Por que eles estão perdidos quanto ao que vão escolher de profissão? Quantos jovens hoje aí falam assim: não vou fazer nada, não quero fazer nada? Por quê? Porque eles não têm um passo a ser seguido. Tentem, vocês, todos nós, quem está aqui, quem está em casa, procure um líder que não seja jogador de futebol, que não seja político, que não seja astro de cinema, no Brasil, nos últimos 30 anos. Para falar assim: esse cara é o referencial para eu seguir. Procure. Nós não temos, porque as gerações foram perdendo isso. E se nós nos remetermos a alguns anos a mais, nós vamos começar a achar algumas pessoas que são importantes nesse cenário. Então, talvez o primeiro passo seja esse, pastor. E o segundo é criar uma rotina doméstica, né? Criar uma rotina na casa para que as coisas aconteçam. O simples fato da criança colocar o prato na mesa ou tirar o prato da mesa quando vai comer,
pegar a comida na panela, ao invés da mãe pegar e chegar lá assim, ó, come aí correndo, põe um prato pronto e sai. Cara, a gente sai no final de semana para comer comida caseira em restaurante. Então a gente perdeu, como diz o Mário Sérgio Cortella, né, nós estamos passando pela despamonhalização da família. Ele fala que quando a gente era pequeno, nós fazíamos a pamonha o dia inteiro fazendo pamonha para comer de tarde, juntava a família. Hoje nós estamos no que ele chama de miojolização, né, na instantaneidade. O pai não tem um momento, e mesmo nesse momento que a gente está vivendo, vocês podem ver, o pai está na sala, a mãe está no quarto, a criança está no quarto, o outro está no outro quarto, e nós não ficamos juntos. Então, a rotina, para tudo, é importante. Na hora da alimentação, uma hora certa para tomar um banho, e criar um referencial para essa criança. Mesmo sabendo que os nossos, muitas vezes, eu tinha um medo terrível, só para terminar, que quando a minha filha ficasse adolescente, ela me aparecesse com um namoradinho, ela está quase nessa fase já, e eu achei que eu ia infartar, porque dentro da nossa própria, o aspecto moral nós vamos formando dentro do espaço onde nós estamos inseridos, e a cultura nossa é assim, não é? A menininha, se o cara vê, esse é meu genrinho, essa é minha norinha, e desde, uma das coisas que a gente tem que bato bastante, inclusive nas escolas hoje, criança não namora. Não leva isso para a criança. Deixa ela ser criança, deixa ela curtir, porque senão ela vai perder a infância, como o psicólogo falou. De repente, ela passa a vida inteira dela no celular dela e perde a ideia da infância, do correr, do tropeçar. Né? E aí, eu morria de medo. Hoje, quando a minha filha está crescendo, eu já tenho um entendimento de que isso vai acontecer. E eu passei por isso, minha esposa passou por isso. Senão minha filha não existiria. Não é? Então, essa abertura, só que tem uma facilidade, né, pastor? Quem trabalha com jovens, como o caso dos professores, dos psicólogos, do pastor, tem uma abertura maior para esse entendimento. O pai que trabalha só com adultos, os pais, né, que trabalham só com adultos, e muitas vezes em ambientes fechados e travados dentro das características dele, tende a ter maior dificuldade. Ok, obrigado. Michele, eu vou fazer duas perguntas em uma aqui, né? A primeira seria, parece que tem alguns pais que eles têm medo de dizer não para o filho, assim, há muito medo de que qualquer coisa traumatize, né? De impor limites, de ser rígido, e parece que a gente foi para um extremo de falta de limites. Eu quero saber se o não é de fato importante, impor limites. E a segunda questão dentro dessa mesma é assim, você falou do uso do celular, que a gente não pode alienar, é impossível alienar, mas é possível o pai monitorar? É errado o pai pegar o celular do filho e acompanhar, ver o que ele está fazendo? Você acha que psicologicamente isso faz bem ou não, se o pai monitora o celular, o acompanhamento? Então, a importância dos limites e o monitoramento. Bom, o não, né? O não, ele é muito importante, né, em nossas vidas, porque se tudo pudesse, né, porque, na verdade, a gente tem que pensar que nós já nascemos com o sim, né? Então, nós temos que aprender o não durante a nossa vida. Então, ele é de extrema importância, até para a nossa sobrevivência, né? O não, ele é importante, sim. O medo de traumatizar, a gente até se ouve muito, né? Vai traumatizar a criança, é muito não, e existem formas e formas de ser falado, né? Tudo na vida a gente pode falar para o outro, né? Mas nós temos que ter o ponderamento e saber quando e onde ser falado, né? O não, ele é de extrema importância. E, por incrível que pareça, existem muitos estudos que vêm falar que a criança ela só se sente amada quando ela tem limites, né? Ela pode, naquele momento, ela espernear, mas dentro dela, ela está se sentindo segura naquele ambiente, né? Onde ela tem o limite, onde ela tem o não. O estabelecimento de rotina é perfeito nesse momento. Pega a cartolina, vamos pegar a tinta, porque nós tínhamos muito também essa questão de gente chegar, hoje se trabalha, os pais se trabalham fora, né? De chegar em casa, querer tudo muito no lugar, tudo muito limpo. Então, a gente precisa também deixar um pouco isso, deixar um pouco as crianças, né, brincarem. Ai, não mexe aí, não mexe aqui. Ai, porque se chegar alguém aqui em casa, essa casa está uma bagunça.
deixa a sua casa uma bagunça, se for o caso, né? Então, vamos pegar tinta, vamos pegar pincel, vamos, né, descrever as rotinas. Eles gostam disso, eles precisam disso, né? Com relação às questões de você ver celular, é claro que nós temos que ter respeito por aquela criança. Eu acredito que até um determinado momento nós precisamos sim saber onde essas crianças estão vendo, o que eles estão vendo, né? A partir de uma idade, eu acho que isso, se você estabelecer um contato mais amigável com o seu filho, eu acredito que não há problema nenhum em falar, olha, eu preciso ver o que você está vendo. Posso ver? Vamos sentar aqui do lado do computador. O que você está vendo aí? Você está rindo? É uma coisa engraçada? O que é? Começar a chamar também esse adolescente, esse pré-adolescente para isso, né? Se começar a se interessar um pouco por esse mundo deles. E saber, às vezes eu tenho filhos também na pré-adolescência, tenho filho na pré-adolescência, e realmente eu vejo ele tá rindo lá, né? Umas coisas que a gente fala, nossa, que bobeira, mas eu tive esse momento também, em que eu me divertia com coisas que eu falei, gente, como que pode? Então nós precisamos se interessar também por aquilo que ele está vendo, né, é uma saída. E quando a gente tiver eu quero ver o que está acontecendo, eu acho que a gente precisa falar, olha, eu preciso ver, eu vou ver, né, o que você está vendo. Nós temos esses programas hoje de celulares que a gente limita tempo de jogos, né? Eu não entendo muito bem disso, acho que até uma das coisas também que eu tive muita dificuldade em me adaptar com esses programas de ver as lives, enfim, eu tive que me adaptar, virar um mestre, né, expert nas questões aí tecnológicas, mas eu acho que você, como pai, você tem que ter essa autoridade. Eu vou ver, e olha, eu preciso ver o que você está vendo, mas sempre comunicar, sempre ser feito isso com muito respeito, para a gente também não invadir um espaço de uma forma muito, né, até desonesta, porque a gente cobra muito deles terem esse respeito para a gente também deve respeito para eles. Isso é muito importante. Muito bom, muito bom. Danilo, e esse aqui vai para os dois, um depois do outro. Eu acho que a gente vai ter que fazer um outro encontro aqui só para falar sobre esse assunto, que é sexualidade, que é um dos problemas que se abordou nas escolas hoje, né? Identidade sexual, essa coisa toda. Como que um pai e a mãe pode acompanhar e proteger o filho dessas influências, né, na escola? Como que ele pode acompanhar? Como que ele pode desenvolver uma sexualidade sadia no filho ou na filha? Já deve falar desde cedo sobre isso, tem que esperar. Como que você percebe, como que você está vendo nas escolas, né? Você mencionou rapidamente, eu acho que esse é um assunto tão amplo que a gente precisa um dia só falar sobre isso, mas hoje vamos abordar rapidamente aí esse tema. Pastor, eu tenho para mim, inclusive, a gente falou de diferenças de gerações, que eu falei da minha geração, para que consigam se encontrar no tempo. Eu tenho 44 anos. Na minha casa, por exemplo, sexo sempre foi tabu. Meu pai nunca falou sobre sexo comigo, minha mãe nunca falou sobre sexo comigo. O pouco que eu aprendi foi na escola e nas rodinhas com os amigos. E aí, quando você inicia a sua vida sexual, chega lá, não vou entrar no mérito da questão, mas quando se inicia a vida sexual, não foi para o pai, não foi para a mãe que a minha geração, por exemplo, contou. E esse tabu está muitas vezes nas escolas, porque os professores também são contemporâneos meus. E muitas vezes o professor tem tabu e tem vergonha de falar sobre sexo. E a própria igreja tem tabu. Isso aqui é uma quebra de tabu, porque falar sobre sexo dentro da igreja é uma coisa que é bastante diferente. Então, eu recebo aluno lá, por exemplo, e não são todas as igrejas, não são todas as escolas, e são todas as famílias que têm abertura. Nós temos alunos, e quando eu falo de aluno, não estou falando necessariamente das escolas que eu trabalho, tá? Porque eu tenho 20 anos de carreira, já trabalhei por muitas escolas e conheço outras tantas aí, que não são as que eu trabalho. Mas, por exemplo, o sexo, muitas vezes para o jovem, é uma coisa que é totalmente pecaminosa.
E enquanto um acha que o outro que faz sexo ou que está chegando na idade de fazer sexo vai entrar no mundo de pecado terrível que vai para o inferno, tem uma outra galera, um outro público, porque hoje o jovem, principalmente nessa geração, falando do adolescente especificamente com relação à questão do sexo, o jovem nessa fase hoje, a gente percebe que essa geração Z, ele se envolve com tudo e não está em nada. Porque tudo o comove, mas muitas vezes ele não participa efetivamente daquilo. Então, enquanto um está achando que é pecado, que vai para o inferno e vai queimar lá, o outro está achando que é natural ele fazer sexo com quem ele quiser, seja com o mesmo sexo, com o sexo oposto, e o tempo que ele quiser. E essas crianças não têm referencial. E muitas vezes, quando a gente começa a abordar isso, é como dar murro em ponta de faca. Dentro das escolas, a gente tem muito tabu. Nós temos o Estado agindo fortemente também, porque existe a legislação, independente da escola, existe legislação e tem coisas que a gente pode falar ou não. Então, eu vejo essa geração um tanto quanto perdida e precisa desse referencial. Ele precisa saber que ele tem um professor que ele pode contar, que ele vai chegar e vai tirar as dúvidas dele. Em Botucatu, o índice de sífilis e gonorreia aumentou absurdamente nos últimos anos. Porque não se fala disso com as crianças em casa, com os jovens em casa, e são coisas que eles não viram, que não perceberam e que não sabem que existe. É a mesma coisa de não querer tomar vacina de sarampo ou tomar vacina de sei lá do que, porque não vê mais na sociedade. Essa geração não viu doenças que nós vimos. Então, eles têm essa dificuldade desse entendimento. Mesma coisa com a utilização do preservativo. Então, não só a saúde emocional, mas a saúde física também está em risco, não só para a geração dele, como para as próximas, né? Já que se eles tiverem infecções sexualmente transmissíveis, isso pode ser levado para frente. Agora, quando abordar isso com o jovem? Dentro da família, no momento em que... Não dá para falar assim, com 10 anos eu vou começar a falar sobre isso. Na verdade, tem que ser do tempo dele e responder a pergunta que ele fizer. Não levar isso à frente, né? Tirar a dúvida que ele tem, porque às vezes é uma dúvida momentânea. E às vezes essa dúvida surge com 6 anos, 7 anos, ele vê uma fala na televisão, pergunta o que é isso? É tal coisa, ponto. Não vou estender, a maturidade dele não é suficiente naquele momento. Agora, para isso, como que a criança vai perguntar para o pai? Como que a criança vai perguntar para o professor? Como que a criança vai perguntar para o líder religioso? Ela vai perguntar a partir do momento, o jovem, a partir do momento que ele tiver liberdade para fazer isso. Né? Então, é importante que nós organizemos nesse sentido. É um trabalho que não é pequeno, viu, pastor? É um trabalho que vai caminhando bastante. Legal, muito bom. Isso que você falou, né? De um lado a repressão e do outro lado a permissividade total, o equilíbrio e a moderação. Eu queria entrar nesse assunto, mas falar um outro tópico com a Michele aqui, que até ela comentou comigo esses dias, que infelizmente é o caso de abuso sexual, né? Que tem muito e às vezes é velado, às vezes o pai ou a mãe não percebe, não acompanha, e infelizmente acontece muito. Como prevenir, ou como o pai, a mãe, um professor, né? Ficar atento ou perceber que às vezes a pessoa até está sendo exposta na internet a um conteúdo nocivo e o pai não percebe. Como lidar com isso? É um assunto bem polêmico, que realmente daria muitas horas aqui para a gente estar falando, né? Primeira, como a gente lida com isso, como a gente deixa essas crianças mais atentas, né, para um suposto abuso aí, e principalmente, acima de tudo, a informação, né, que o Danilo trouxe aqui. Acho que a gente tem muita dificuldade em trazer informações sobre sexo, sexualidade para essas crianças. Eu acho que informação é essencial. Como a informação, claro, que dentro daquilo que daquele entendimento daquela criança, responder aquilo que a criança realmente está perguntando, né? Se não souber, não responde, não se desfaz, fala, olha, isso eu não sei responder agora, vai procurar com alguém, olha como que eu falo, de que jeito que eu falo, vai procurar e responde depois, né? Nunca deixa. Às vezes fala assim, não fala sobre isso, menino, vai para lá, por que você está falando sobre isso? E não, a gente precisa falar sim.
o conhecimento dessas crianças sobre o corpo dela, o cuidado que ela deve ter com aquele corpo, isso é de extrema importância, né? Não é uma coisa absurda, como acho que o sexo ele é tratado como muito absurdo, mas acho que a gente precisa ter um olhar para isso. Acho que a primeira coisa é a informação, né? As redes sociais estão aí, né, gente? Só que quando a gente olha uma rede social, por exemplo, um Facebook, um Instagram, né, dando exemplos aí, eles são permitidos para adolescentes a partir de 18 anos. Então, a criança vai lá, ela mente a idade, né, a data de nascimento lá. Mas é claro que não é um geral. Acredito que tem pessoas que acompanham isso, né? Mas que, infelizmente, eu vi ontem um noticiário que um pedófilo ele estava usando a foto de uma menina de 10 anos e tendo amizades, né? E ele estava aliciando crianças. Então, a gente precisa realmente ficar atento, sim, né? É o que eu falei, talvez não alienar, mas a gente precisa orientar e estar sempre na supervisão dessas redes sociais, principalmente. Acontece muito, mas dentro de casa, né, em regiões periféricas ou não, né, se atentar muito à mudança de comportamento de crianças, se atentar muito ao comportamento dessa criança com relação ao próprio corpo, o que ela está vivenciando naquele momento, como se ela passa muito tempo, talvez, muito quieta, está muito irritada. A gente precisa sempre estar de olho, sim. A gente precisa sempre estar atento a algumas mudanças, né? As crianças elas tendem a demonstrar sinais, né? E, infelizmente, a gente sabe que, em muitos casos, por exemplo, de crianças menores, elas entendem o abuso, o toque, como uma forma de carinho, né? Então, a gente também sempre orientar, não sentar, né, no colo do desconhecido. Todo mundo vai acontecer isso se ela sentar no colo de um parente? Gente, não é bem isso, mas acho que a gente precisa. Eu acho que a primeira coisa é a orientação mesmo. A gente precisa orientar. Hoje nós temos vários livros de orientação para as crianças. Nós temos aí a internet também, ela disponibiliza de materiais super importantes que faz essa criança se conhecer o corpo, conhecer o menino, a menina. E também saber entender, né, a questão da homoafetividade, a homossexualidade aí, ela também ela existe, né? Então a gente não pode, mas como, meu filho vai brincar com uma boneca da irmã, ele vai ser homossexual. Gente, não é isso. Ele está fazendo representações sociais. Então, calma, também não exagerar também no que a gente está propondo para essa criança, está vendo nessa criança, né? A menina que se interessou em brincar ali com o carrinho, mas não pode, porque... Não, calma. Existem diferenças, né? Então, não é bem isso. Eu acho que a gente precisa ter um olhar, né? Dentro das escolas, sim, falar sobre isso, sim. Dentro da igreja também, eu acredito que precisa começar a pontuar, sim, algumas coisas, né? E sempre no limite daquela criança, o que aquela criança está precisando saber naquele momento. Então, olha, não bombardear ela com muitas informações também, que não vai, né, ajudar. E sempre estar atento ao comportamento, né? Sempre estar atento às redes sociais, sim, porque essa questão, eles são muito inocentes, né? Eu falo da minha cidade, eu falo onde meus pais trabalham, e aquele amigo, ele acha que também vai fazer a mesma coisa, e não é bem isso, né? Eu acho que a maldade, ela está, né, ela tá presente no nosso meio também. Então, sempre estar atento a isso. Então, eu permito que o meu filho tenha as contas nessas redes sociais, mas eu também preciso ter um ponderamento. Eu preciso saber quem são os amigos,
precisa saber sim, precisa saber das conversas, como, né, como que tá o andamento disso também. Sempre atento àqueles amigos que novos da rede, né, que ele está aumentando a rede dele, saber quem é, de onde vem, de como, né, de como está acontecendo aí. E acho que a gente precisa ser o mais aberto e franco possível, né, com essas crianças. E informação sempre, né? Eu não sei como falar, mas eu vou buscar a informação da melhor forma possível. Legal. Mesmo Michele. porque, né, Michele, acontece essa mudança de paradigma tem que surgir na gente também, porque se a gente não for falar com os filhos sobre sexualidade, sobre sexo, ele tem muito facilmente isso na internet e de uma forma muito conturbada, né? Então esse é um ponto fundamental, né? De novo, né? Nós mudarmos aquele aspecto nosso de ter uma abertura para o novo, né? Daquilo que está acontecendo no nosso entorno. Verdade, verdade. Nós já estamos concluindo, mas a Mônica mandou uma pergunta aqui para os dois. Boa noite. Tem uma questão para os dois palestrantes. Se essa pandemia e o isolamento tiver que ser estendida por mais 8 meses, que é a previsão da OMS, qual repercussão educacional, psicológica, emocional e social que teremos nessa geração, uma vez que somos seres que necessitamos de socialização para o nosso desenvolvimento? Das novas gerações, eu não sei, mas os pais vão sair gritando no meio da rua. Vamos lá. Mas com essa volta do surto lá na Europa, tá ficando preocupante a coisa, Isso, né? É como eu tinha falado anteriormente, a gente não tem ainda a dimensão do que isso está causando em nossas crianças, nas casas, né? Eu acredito que se realmente se estender, nós teremos um mundo aí adoecido, né? Crianças adoecidas, e assim vai ser eu acredito que nós assim vai ser algo assim assustador, né? Nós temos muito contato, é o que eu falei, a gente tem muito contato com os nossos mais próximos, né? Que a gente já vê essas dificuldades e eu acredito que nós não estamos tendo muito a dimensão de tudo isso, que eu acredito que no pós-pandemia vai ser bem pior, isso vai voltar, vai chegar para a gente de uma forma assustadora. Então, eu acredito que se realmente houver essa extensão de isolamento, mesmo porque das principais coisas que nos difere do animal é essa interação social, né? Então, assim, talvez nós estamos vivendo enjaulados mesmo. E acho que nós teremos que trabalhar mesmo com essas crianças, com esses jovens, com essas famílias, né? Para tentar driblar aí essa outra dificuldade, né? Mas eu creio que nós somos persistentes, né? Eu creio que nós somos pessoas que temos essa capacidade de sempre nos renovar e renovar. Cada dia a gente se renova, né? E a gente inventa. Então, eu acredito que é possível, mas vai ser um trabalho bem forte, que a gente vai ter que ter um olhar um para o outro aí. Infelizmente, essa visão, né, nossa ainda está muito bloqueada. Ainda nós vamos ver casos e casos bem sérios aí de adoecimento. Danilo? Eu, pastor, vejo assim, também como a Michele, né? Mas assim, na pedagogia moderna, nós temos que falar bastante, criar bastante links para que as pessoas entendam. Por isso que às vezes eu dou o meu exemplo. Eu acho melhor dar o meu do que usar o outro. Mas assim, até uns 2 meses de pandemia, eu achava que isso ia passar, e aí as coisas iam voltar ao normal, e aí falava assim, mais 15 dias, eu falava, não, mais 15 vai voltar ao normal. Até um dia que bateu uma bad e falou, cara, o negócio está feio. E começa a
parecer para a gente que as coisas não vão se arranjar, e existe uma falta de perspectiva, né? De como a gente vai mudar isso. E para as crianças, para os jovens, para as famílias, para aquele que perdeu o emprego, por exemplo, na pandemia, né? Que perspectiva tem? Então, as coisas começam, a cabeça da gente... Nós temos um colega conversando com um colega da igreja aqui, ele buscou ajuda médica, porque chegou uma hora que ele ficou com medo também de sair de casa, porque a gente pode ser acometido pela doença, e cada um tem a sua comorbidade, né? Enfim. Então, essa é uma característica que eu tenho pensado muito, e vejo assim, infelizmente, eu acho que o conflito vai ser inevitável se isso se estender, enquanto Estado e população. Porque a população já vê hoje, muitas das pessoas... Hoje eu estava acompanhando a eleição lá dos Estados Unidos, os caras que são a favor do Trump estavam sem máscara nas manifestações para afrontar os caras que são a favor do Biden. Então, as pessoas já estão achando que a pandemia acabou. Você vai na Rua Amanda, você passa em alguns lugares. Hoje no supermercado, um senhor espirrou, tirou a máscara para espirrar do lado meu no supermercado, né? Então, as pessoas não estão... já passou aquele momento de susto, e as pessoas estão começando a relaxarem no comportamento. Então, eu temo, né, nesse momento, de repente, o aumento significativo dessa doença, do Covid em si, e do conflito que possa haver em virtude da sociedade com o Estado, mesmo porque, galera, a questão econômica para o próximo ano, ela é muito ruim, né? O pensamento nosso, a perspectiva de empresas fechando, de maior desemprego, né? Enfim, um colega meu trabalha numa das grandes empresas, uma transnacional aí, ele me falou domingo que a perspectiva era de venda de 600 milhões no ano, não vendeu 240 até agora. Então, provavelmente, férias coletivas. Então, essa perspectiva é ruim. Mas eu não quero terminar minha fala com essa perspectiva. Já que a gente está na igreja, eu acho que a gente tem que fortalecer a nossa fé. E eu estava sentado ali olhando, né? E isso aqui era... A gente sempre teve isso daqui, mas não era desse tamanho, mas adorando ao Senhor, acolhendo pessoas, levando o Evangelho, abençoando o mundo. Se nós acolhemos aqueles que estão perto de nós, né? Continuarmos orando, pedindo a Deus que as coisas se acertem, e entender que as coisas são do tempo dele, e isso nos fortalece. É o que eu falei para o pastor. O que me fortaleceu nessa pandemia foi aumentar a minha proximidade com Deus, né? A questão da espiritualidade mesmo, fortalecer isso através de mecanismos diversos que a gente tem, e entender que é importante a gente, enquanto pai, enquanto mãe, estar forte e transmitir isso aos filhos através da fé, através da oração, porque não está no nosso controle, né, esse pensamento. Só poderia vir de uma pós-doutora, né, pastor? A Mônica está lá, falou, vou fazer uma pergunta dessa para mexer com a galera lá, né? Mas não está sob o nosso controle. Tudo que a gente fizer aqui é conjectura. Então, nesse momento, eu prefiro me apegar a Deus, a fé, né, a oração, que isso nos traz mais confiando. Isso, né? Não vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, muito bem, muito bem. Gente, para a gente concluir aqui, para não ficar muito longo, eu queria, assim, afunilar. Michele, normalmente, ainda tem gente que fala assim, para procurar psicólogo, é só quem está doente, é só quem está ruim, às vezes as pessoas têm um certo medo. E eu queria falar sobre isso e depois juntar tudo isso aqui, falar a importância da gente saber que nós estamos todos juntos, né? E que ninguém está isento nem imune a adoecer e precisar de ajuda. Então, eu queria falar assim, quando que alguém procura um psicólogo? Quando que alguém procura a ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga? Eu acho que sempre, eu sempre ouvi, né? Mas psicólogo é coisa para doido, tal. Só que nesse momento, eu acho que a maioria está falando, não, eu acho que eu preciso de um psicólogo, né? Mas em que momento? Eu acho que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, né? Eu acho que, como eu disse, eu acho que essa pandemia veio e acordou muitos medos, muitos anseios, muitas questões aí que estavam ali adormecidas, né? Então, para a gente até ter esse conhecimento e como lidar com essas questões. Esse é o momento de nós nos olharmos e falar, olha, isso para mim
não dá mais, isso para mim não está insuportável, né? Olhar a nossa volta e ver assim, olha, esse sofrimento é um sofrimento que está do meu lado, no meu vizinho, né? E isso é real. Né? A gente precisa assim, ter esse conhecimento. Esse sofrimento, para mim, está sendo real. Ele está, às vezes, porque muitas vezes as pessoas têm também assim, nossa, eu estou sofrendo por isso, é tão pequeno. Mas o que é pequeno para mim não é pequeno para o outro. A gente não é o que eu falei, padrão de normalidade. O que é normal, gente? O que não é? Então, para mim pode não ser um sofrimento, mas para o outro pode ser. Então a gente precisa se conhecer, principalmente, né? Ter esse conhecimento de falar, olha, isso para mim, eu fui até aqui, daqui para frente eu não consigo mais. Então eu preciso de ajuda, né? Esse conhecimento eu acho que é fundamental. Legal, muito bem. E Danilo, quando que alguém procura um professor, um pedagogo, é mais fácil os pais procurarem quando o filho está tendo problema ou não? Como que é isso? Pastor, dentro da rotina, né, fora de pandemia, os pais dos menores normalmente procuram a escola, né? Os dos maiores já não procuram muito, muitas vezes nós que temos que chamar para conversar. Mas, normalmente, a conversa muitas vezes eles acham que a escola está errada com determinados comportamentos, né? Por isso, esse é um dos fatores que alavancou a dificuldade dos pais dentro da casa, porque muitas vezes eles não têm consciência do que acontece todos os dias na escola com as crianças, né? Porque está longe deles durante aquele período, e eles tiveram que trabalhar com isso lá. Então, procurar essa ajuda pedagógica, de orientar. Grande parte dos pedagogos hoje são também psicopedagogos, né? A galera que está na gestão, principalmente, é psicopedagogo. Então, pode ajudar muito na organização da rotina. Na hora que vê que a criança está sem rotina, a rotina passa por tudo, né, pastor? Mas importante, como a Michelle disse ali, o importante é que a rotina é da criança e não é do pai. Então, não adianta ele falar que a criança tem que tomar banho todo dia, 5 horas, e aí um dia ele fala assim, não, mas hoje nós vamos no mercado 5 horas, porque senão o mercado vai fechar. Ele quebra a rotina. A rotina é da criança. Aí a dificuldade nossa, enquanto adultos, de nos organizarmos, e organizar o nosso tempo, o nosso trabalho, a família, toda aquela estrutura, para atender a criança na rotina, não nas suas vontades, na rotina. Então, se você falar para ela que ela tem que levantar de manhã, escovar o dente, lavar o rosto, arrumar a cama e tomar o café, deixa ela escolher a ordem que ela vai fazer isso. Dei um exemplo banal aqui, mas aleatório. Mas deixa ela escolher a ordem que ela vai fazer isso. Você não pode falar para ela, você vai levantar e vai arrumar a cama. Pode ver que quando nós somos muito incisivos na orientação, de cara a gente estabelece um conflito. Né? O confronto de ideia é importante. Confrontar, ver que está diferente. Agora, o conflito já é problemático. Então, cabe ao pai, né, ao adulto, tentar, não quer dizer que nunca vai ter, né? Mas cabe ao adulto tentar evitar esse conflito, mesmo porque ele é o adulto, né? Então, quando perceber que existe uma dificuldade de organização, dificuldade de comando, dificuldade de se inteirar ali com o jovem, procura. Mesmo porque a escola é a primeira porta. Porque a hora que ele chegar na escola, o coordenador pedagógico, o orientador educacional, ele vai perceber que o pai precisa, que a família precisa de um apoio psicológico e vai fazer esse caminhamento para o psicólogo. Né? Então, hoje os psicólogos e a escola caminham muito juntos. Né? A gente tem bastante casos aí. Legal. Eu queria terminar falando um pouco do nosso propósito e perguntar para vocês sobre isso. Acho que a gente está tentando montar um grupo, uma rede aqui na igreja, para alertar os pais, né? Muitos pais não estão atentos aos conflitos do filho, aos filhos. Muitos pais tomam aquele susto quando acontece uma coisa assim, meu filho, eu nunca imaginei. E às vezes acontece com todo mundo. Então, talvez alertar e apoiar essa coisa de saber que você não está sozinho, que todos estão passando por algum tipo de dificuldade. Não é só você, não é falta de fé, não é a falta de confiança em Deus, é que nós estamos num tempo difícil. E apoiar, essa coisa, gerar um apoio e aproximar os pais dos filhos, de Deus, da igreja e uns dos outros, ainda que por vias
de internet, né? A gente criar um grupo onde os pais possam conversar e também que os próprios filhos, né? Então nós vamos retomar amanhã os encontros presenciais de adolescentes, tentar aproximá-los de novo e tentar gerar essa aproximação, ainda que seja virtual ou presencial, mas que a gente possa se encontrar, conversar, olha, estou passando com essa dificuldade, esse apoio mútuo é muito importante. Eu penso que é muito importante o pai e a mãe saber, olha, você não precisa passar por isso sozinho, há um grupo ali na igreja, há irmãos que podem te apoiar, que podem te ajudar, e nessa semana mesmo, Deus confirmou isso para a gente, né, num caso aí que a Michele sabe que a gente precisou de ajuda, então está acontecendo. Então eu penso que esses motivos, e aí outras coisas, quem sabe a gente crie redes de encontros, de conversa. Eu estava pensando, você falou do encontro da pamonha, né? Criar um campeonato de jogos de tabuleiro para as crianças largarem a internet, ou alguma outra coisa para gerar aproximações entre pais e filhos, e entre os pais e entre os filhos em si. É isso mesmo? Você acha que essa é a nossa visão? É isso que a gente pode ajudar para quem está assistindo em casa? É dessa maneira, e também o atendimento e o acompanhamento profissional, espiritual ou encaminhamento. É isso que nós estamos falando aqui, vocês concordam com isso? Isso, concordo. Eu acho que é importante a gente saber que não está sozinho, né? A questão que o Danilo trouxe, que as coisas afloram muito na escola, isso é um fato. Eu, como psicóloga escolar, também trabalhava na rede. E isso é muito presente. Então, às vezes, o pai se alienava tanto daquela criança, que naquele momento chegava, final da tarde, aí já via só o filho assistir uma televisão, enfim, e não tinha muito contato com essas questões do próprio filho. E a escola chama e fala, olha, aconteceu isso. Não, meu filho, não, esse não é meu filho. Então, ele está de picuinha comigo. Isso, nossa, acho que é muito... Então, a gente precisa conhecer, né? Eu acho que a gente precisa tirar também o quão de produtivo está sendo tudo isso. Não é só apontar o que está sendo ruim. Então, o que a gente está tirando de produtivo? Puxa, eu estou tendo a oportunidade de conhecer o meu filho, na particularidade dele. Então, assim, o filho da minha amiga, ele ama a leitura. O meu não gosta. Então, no que eu preciso, no que eu posso ajudar? Né? Mas o meu filho continua, as notas dele continuam sendo as mesmas, mas do outro não. Então, como que nós podemos, né? Como que a gente vai se unir com relação a isso? Eu acho que essa ajuda mútua vai ser muito benéfica, né? Acho que no final de tudo, pelo menos a intenção de todo mundo seria isso, do outro não se sentir sozinho. O que acontece na casa dele, talvez aconteça na casa do outro. Às vezes não, às vezes é um exemplo para que não aconteça na minha. Então, nós precisamos, sim, falar sobre, né, para a gente ter esse conhecimento. Até que ponto eu preciso de uma ajuda de um profissional realmente? Ou, de repente, eu alertar aquele meu amigo, olha, mas eu acredito que isso você já pode levar para um lado mais profissional. Eu acho que isso vai... essa é a intenção e da gente se acolher realmente nesse momento. Sabe, pastor, Michela tocou num ponto importante, que muitas vezes acontece assim, o pai vai na escola, tem esse comportamento, ou ele tem vergonha de ser chamado lá e já chega dando pé do ouvido no moleque. Não é vergonha, a escola está fazendo um papel conjunto com a família. Então, o coordenador chamar na escola, o diretor chamar na escola, ele está chamando para ajudar a criança. Não é para mostrar o erro do pai, porque todos nós, por tanto amar, muitas vezes nós erramos. E esse sentimento que a Michele falou, que as pessoas... eu tenho visto isso, essa semana presenciei. Eu não estou sendo uma boa mãe. Eu estou errando. Porque o conflito com os filhos também aumenta, porque eles estão mais tempo em casa. Então, a ideia é diminuir exatamente esse conflito e essa sensação de que as coisas não estão dando certo, tanto para a questão profissional, para as famílias, para o casamento,
as cobranças dentro do casamento acabam aumentando bastante, porque as pessoas ficam juntas. Então, a conversa, ela não pode ser um motivo de vergonha. Nós temos também que quebrar essa barreira, né? E o pai ser chamado na escola ou ser chamado pelo coordenador, eu estou ligando para os pais no meu celular agora. Até março, nenhum pai tinha o meu celular. Nenhum aluno tinha meu celular. Hoje eu tenho uma rede de quase 900 alunos com o meu celular, mais os pais. Por quê? Como que eu posso não dar o meu número de celular num momento como esse? Dificilmente nós temos telefone fixo nas residências, porque nós estamos a maior parte do tempo fora. Então, eu não tenho, por exemplo, em casa. Eu uso meu celular para ligar para os pais para conversar com eles. E muitos têm sido muito receptivos. Obrigado. Meu filho, eu achei que ele estava aqui fazendo tarefa, mas ele não está, ele está dormindo. Então, essa é uma característica importante. E outra, pastor, só para finalizar, é assim: quando o professor, o coordenador chama na escola para conversar e fala assim, olha, seu filho está com dificuldade disso, como que a gente pode ajudar? Será que não seria interessante nós conversarmos com a psicóloga, ou fazer um momento de reforço? Ou será que seu filho... Hoje nós temos... Não quer dizer que as crianças têm mais problemas ou menores do que antigamente. Hoje nós temos psicólogos, nós temos psiquiatras, nós temos neuropediatras. Então, para identificar uma dificuldade de aprendizado, uma hiperatividade, uma dislexia, uma disgrafia, uma descalculia, é muito fácil, porque nós temos problemas emocionais. A criança, para apresentar um problema emocional, cognitivo ou físico, não é nada raro, porque aconteceu com todos nós. Eu, provavelmente, tinha déficit de atenção quando era pequeno, porque o meu senso de organização hoje é exagerado. E isso é ruim para mim, porque você fica se cobrando dessa organização que a Michele se referiu há algum tempo. E você não pode transferir isso para os seus filhos. Agora, se eu chamo o pai na escola e falo isso, dificilmente ele procura ajuda, porque ele não percebe que é investimento. Se eu fosse um médico e chamasse ele e falasse assim, se você não passar na farmácia agora e comprar esse remédio e dar para seu filho, ele vai morrer, ele saía correndo e ia fazer isso. Então, muitas vezes, a questão emocional, a questão cognitiva, não traz características físicas de uma mancha na pele, de um machucado, de um sangramento. E, então, tem maior dificuldade para esse entendimento. Então, esse grupo que está sendo formado é de fundamental importância e saliento, pastor. Ele foi formado, a ideia surgiu numa reunião que foi feita exatamente para trazer as pessoas, um café dentro da igreja, para as pessoas conversarem, para trazer de novo essa proximidade com as pessoas. E a ideia surgiu dentro daí a importância de nós conversarmos com outras pessoas, né? Porque aí nós conseguimos, essa ajuda é mútua, né? Não é só de uma mão, ela vai e volta, né? Na conversa e no diálogo vão surgindo coisas muito boas. Eu quero agradecer o Danilo e a Michele, o pessoal que está assistindo em casa aqui, que Deus abençoe. A Miriam falou, por isso essas redes de apoio são e serão tão importantes, nos ajudando e sendo suporte uns dos outros, como a própria palavra de Deus nos aconselha. A dona Assunção falou realmente que nos fortalece a proximidade com Deus. Então é isso aí, o Alexandre falou da gente fazer um campeonato de bets, né? Um abraço para os irmãos aí, Deus abençoe. Eu queria orar para encerrar e agradecer vocês, pedir que Deus abençoe e falar para os irmãos, nós estamos aí criando essa rede. Se você está passando por alguma dificuldade, nós já começamos a agir, a atuar essa semana. Se você precisar de um apoio, de uma ajuda, nós queremos criar esse grupo de pais, de ajuda mútua, e também de atendimento, acompanhamento, e também dos adolescentes, das crianças. Amanhã os adolescentes retomam os encontros presenciais. Você que é pai, leve o seu filho lá no encontro, aí você já sabe onde vai ser, tá bom? Mas vamos orar, porque nós precisamos da bênção, da direção, da capacitação, do socorro, do livramento do Senhor. É o Senhor que nos socorre, que nos abençoe. Então feche os seus olhos aí. Nosso Deus, nosso Pai, te agradeço pela vida do Danilo, pela vida da Michele, que colocou os seus dons, suas habilidades à disposição da igreja, dos irmãos e do próximo. Que o Senhor continue capacitando, fortalecendo, renovando as forças físicas, emocionais, espirituais, sustentando os teus servos, ó Deus, no seu trabalho, na sua profissão, que é mais do que isso.
que é um dom que o Senhor tem dado. Continue usando o Danilo na escola, com os alunos, continue capacitando ele, capacitando a Michele, para que eles sejam bênção, instrumentos de Deus para ajudar, para abençoar as pessoas, que essa rede, esse grupo que nós estamos criando, que isso aqui seja o início, uma semente plantada pelo Senhor, que vai dar muitos frutos de bênção, para ajudar aqueles que estão precisando, aqueles que estão passando por aflições, por dificuldades, que estão se sentindo sozinhos, que essa rede seja uma grande bênção para as famílias, para as mães, para os pais, para os filhos, para os adolescentes, que o Senhor nos ajude como igreja a nos apoiarmos mutuamente, a ajudarmos mutuamente e sermos bênção uns para os outros. Precisamos da tua bênção, Senhor, da tua direção, do teu poder, da tua graça, da tua ajuda, da tua cura, do teu livramento, que o Senhor nos capacite nessa jornada e que o Senhor possa brilhar a luz de Cristo através de nós, em tudo que fizermos, que o Senhor socorra aquele que porventura nessa noite esteja enfrentando uma tribulação, uma dificuldade, que a graça de Deus os alcance e que eles possam pedir ajuda, que eles possam pedir socorro e que o Senhor use a igreja como instrumento de cura, de bênção e de paz. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Deus abençoe você que está na sua casa, os irmãos que estão aqui no templo. Mais uma vez, Deus abençoe Michele e Danilo. Muito obrigado. Conte conosco, viu? Conte conosco. Boa noite, irmãos. Fiquem na graça e na paz de Jesus.